Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Alô você, ei você que vai fazer a prova para a Guarda Civil Municipal de São Carlos. A dica hoje é Direito Constitucional? Não, você está acostumado aqui com esse professor em Direito Constitucional. Sempre dou dica aqui de Direito Constitucional. Hoje não. Vou até apagar aqui, ó. A dica hoje é de Lei de Acesso à Informação ou Lei de Acesso a Informações. Conhecida, né, pelo número 12.257. Se eu não me engano, 18 de novembro de 2011. Deixa eu até conferir aqui. 18 de novembro de 2011. 527, né, gente? 527. 18 de novembro de 2011. Tá lá no seu edital essa lei. A gente vai dar uma dica aqui hoje especial sobre essa lei. A gente tem dica. A gente tem aula aqui na Vale gravada com essa lei todinha, tá? Lei de Acesso à Informação. Já tem aula gravada aqui com essa lei todinha. Hoje é só uma dica. Vou pegar a lei aqui, vou colocar na tela para você e a gente vai ali focar naqueles pontos onde a banca mais cobra. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, que é o sininho, você vai ser avisado em primeira mão de dicas como essa que pode te ajudar na sua aprovação. Também, comente aqui embaixo, deixe seu joinha, crítica, sugestão, estamos sempre abertos aqui para melhorar o nosso canal, um canal que está crescendo a cada dia, e eu espero que você já seja inscrito e ative as notificações para você ser avisado. Eu sou o professor Magno Assis, meu Instagram está aqui, @magnoassis44, pode me chamar, qualquer dúvida dessa aqui ou das outras matérias que eu leciono aqui. Direito Constitucional é o que o pessoal mais me reconhece, beleza? Mas hoje é lei 12.527, eu falei 257, 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecido como Lei de Acesso à Informação ou Lei de Acesso às Informações. Vamos lá, focar nos pontos que a banca mais cobra aqui, beleza? Você quer adquirir a apostila da GCM de São Carlos? Quer adquirir simulado? Quer estudar com a Vale? Quer ser um dos nossos alunos? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Clique aqui embaixo para você adquirir a apostila, questões, simulados, quiser adquirir um pacote completo, se quiser adquirir separado também, se você quiser ser um aluno da Vale, não quero adquirir só a apostila, vou estudar de outra forma, eu quero ser um aluno da Vale, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado aí para o canal da Vale, eu tenho certeza, o canal de vendas da Vale, tenho certeza que você não vai se arrepender de adquirir um material ou de ser um dos nossos alunos, porque o nível de aprovação aqui da Vale, cada dia tem sido mais alto, pessoas aqui dando seus depoimentos, eu fico inteiramente grato quando eu recebo no meu Instagram, professor, fechei Direito Constitucional, professor, acertei uma questão aqui, lembrando a sua voz na cabeça, a voz chata na cabeça. Então, assim, é muito bom receber esse tipo de feedback e você pode ser o próximo aprovado, ou nessa guarda, ou em outro concurso que você esteja estudando e abriu essa lei 12.527, ou Lei de Acesso à Informação, para estudar para outro concurso. Não tem problema, a Vale aqui vai te ajudar a ser aprovado, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender essa lei aqui, os pontos principais, obviamente, porque lá no canal da Vale, na plataforma da Vale, tem essa lei gravada, todos os artigos, incisos e pormenores, beleza? Como eu disse, é uma lei de 18 de novembro de 2011, tem as disposições gerais, que não cai muito aqui, tá? Acesso a informações, vou até colocar aqui, coloquei informação aqui, mas ali fala informações, vai ficar mais bonito, né? Lei de Acesso a Informações, porque
Tá no plural aí na lei, né? Ó, essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, todos os entes da federação, né? Com o fim de garantir acesso a informações previsto no artigo 5º, né, que fala todos têm direito à informação resguardada, sigilo da fonte, quando necessário exercício profissional, e o inciso 3º do artigo 37, que fala sobre o princípio da publicidade, né, da transparência, e o artigo 2º, 216 da Constituição Federal, que diz que todas as pessoas têm esse acesso a essas informações de caráter público. Aqui eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Por que eu não vou entrar nesse mérito? Porque esse aqui está lá na nossa plataforma, não cai muito, mas tem que saber, tá? Eu quero estudar tudo, tem que ler tudo, tá? Tem que estudar, tem aula aqui específica disso. Eu vou lá nos artigos, nos incisos que mais cai. Se der tempo, no finalzinho dessa dica de 30 minutos, a gente volta aqui nesses que caem menos, beleza? Vamos ver como é que nossa aula vai andando aqui, ó. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos. Então vamos lá. O primeiro ponto que você tem que desmistificar. Deixa eu só ver se eu tenho um jeito de mudar isso aqui, para ir me marcando para você aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui muda. Aqui, ó. Ah, beleza. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Primeira coisa que você tem que desmistificar. A pessoa pensa, primeira coisa, se é uma lei de acesso às informações, são informações de entidades públicas, Estado, município, Distrito Federal, União. Nem sempre. Se for uma empresa, mesmo que privada, a gente sabe que em algumas situações ela vai ter que prestar essas contas públicas. Vai ter que estar público, mesmo sendo empresa privada. Professor, em que condição uma empresa privada vai ter que dar acesso a essas informações? Normalmente, via de regra, uma empresa pública, como o próprio nome já diz, ó, pública, uma empresa pública ou uma entidade pública, tá? Um ente público. Pública, X privada. Uma entidade, uma empresa pública, uma autarquia, que seja. Se ela for pública, tem que ser, como o próprio nome já diz, transparente. O que é transparente? Que você consiga enxergar, né? Do outro lado, transparente. A empresa privada, tá aqui, ó, depende. Via de regra, a empresa privada, as informações sobre ela, você vai ter as informações de caráter público. Não, você não vai ter ali as informações que até sigilosas, né, para a própria empresa. Mas a empresa privada também pode ter que declarar essa transparência aqui. Quais as condições que uma empresa privada vai ter que seguir também essa lei 12.527, que é, né, bem característica nos portais de transparência dessas prefeituras, de estados, aí pelo Brasil afora, principalmente depois de 2011, começou-se, né, disponibilizar a internet, aí veio com toda a força, disponibilizar isso de forma online, que ajudou bastante na análise até dos cidadãos comuns. Tem associações aí dedicadas a olhar contas de municípios, apesar de que a gente está engateando ainda a nossa democracia, uma democracia bem jovem, mas tem melhorado a cada dia, né? Só de já estar lá no portal de transparência, a pessoa se dá o trabalho de olhar, já é um avanço. Antigamente a pessoa tinha que ir lá, pedir para tirar cópia, se fosse do Estado, tinha que ir na capital, né? Aqui já ajuda bastante. Mas vamos lá então, empresa privada pode também estar sujeito às características, né, aos requisitos dessa lei? Pode, a gente vai ver aqui, ó. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber às entidades privadas, sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Então vamos lá. Deixa eu só marcar aqui, ó. Quais são as entidades que precisam prestar contas de acordo com a Lei de Acesso a Informações, Lei 12.527. Quais são? Entidades, primeiro aí, ó, entidades públicas nem precisa falar, né? Entidade pública, todas. Entidade privada, sem fins lucrativos e que recebe dinheiro público. Via de regra, ó, depende de quê? Vamos puxar aqui? Ó, sem fins lucrativos que recebam dinheiro ou verba pública. Dinheiro público. Ah, mas em um hospital?
Suponhamos que seja um hospital privado. Esse hospital tem fins lucrativos, mas ele recebe lá a verba porque ele atende pelo SUS. Aí, naquela verba que ele recebe, sim, mas não no todo. Aqui não. É uma entidade sem fins lucrativos que recebe dinheiro público. Aqui sim ele tem que entrar nessa lei. Agora, um hospital privado que tem fins lucrativos, que recebe a parte do SUS, aí vai ter que prestar conta daquela parte que ele recebeu. Aqui não. Essa entidade é sem fins lucrativos e recebeu dinheiro público, ela tem que prestar contas de acordo com a Lei de Acesso a Informações. A gente vai ver os pormenores dessa lei aqui. Então vamos lá. Outra coisa que você tem que saber. A publicidade que estão submetidas às entidades citadas no caput, ou seja, as entidades citadas no caput são, União, Estado, Distrito Federal e Município. A publicidade que estão submetidas às entidades do caput, aqui não entra as empresas privadas, nem essas aqui não entram, refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de conta que estejam legalmente obrigadas, ou seja, as entidades citadas no caput, tanto desse quanto desse, têm que prestar conta de tudo que ela recebe de recurso público. Quando fala do caput do artigo 1º, a gente nem precisa falar que é público. Quando fala do caput do artigo 2º, que é o que está referindo aqui, refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos sem prejuízo das prestações de contas legalmente obrigadas. Ou seja, recebem dinheiro público. Suponhamos que ela gastou 100 mil. Desses 100 mil, 50 mil foi dinheiro público. Essa parte do dinheiro público, ela tem que prestar conta para que ele foi destinado. Obviamente, se for entidade sem fins lucrativos, se for uma ONG, ela vai ter que prestar conta dos outros 50 mil, mas é porque já tem outra lei falando. A Lei de Acesso à Informação vai pedir para ela prestar conta desses 50 mil que ela recebeu no caso concreto, beleza? Agora, não sem prejuízo de outra lei. Suponhamos que seja uma ONG, ela já vai ter que prestar, como ela não tem fins lucrativos, ela recebe dinheiro de pessoas, dinheiro de doações. Então ela tem que prestar isso aqui de qualquer forma, pela lei lá das ONGs, suponhamos que seja uma ONG. Agora, os 50 mil de dinheiro público tem que estar lá no portal de transparência. É o que está falando aqui do caput, tá? Eu confundi com o caput do primeiro, mas está falando só do caput do segundo, que tem um que remete ao caput lá do primeiro, a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Vem cá. Beleza, Parcela... publicidade que estão submetidas às empresas privadas, eu tinha até falado ao contrário, né? Refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos sua destinação, sem prejuízo das prestações de conta que são legalmente obrigadas. Então, aqui estão a maioria das questões, estão do artigo 3º em diante, tá? Esse artigo 2º aqui é só para você lembrar que a empresa privada também pode entrar. O artigo 3º diz o seguinte: os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Ou seja, tem que obedecer os primeiros princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que está lá no artigo 37, caput. O que é o caput? É a cabeça do artigo. E também tem que estar esses seguintes aqui, essas diretrizes caem na prova. Isso aqui, vou até separar o artigo 3º aqui, esse artigo 3º, cada uma dessas aqui você tem que saber. Né? Vou até começar marcando aqui, Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, ou seja, é uma entidade pública, a regra é que aquela informação seja pública. Quando não estiver declarado o sigilo, ela é pública. Então, qual que é a regra? A regra é a da publicidade. Então, se não está escrito que ele é sigiloso, vai na regra. Então, para que um assunto da administração pública seja sigiloso, ele tem que ter a ver com segurança nacional, ele tem que ter a ver com processo que tem a intimidade de uma pessoa, ou ele tem que vir escrito lá sigiloso, ou o processo corre em segredo de justiça. Esse ato administrativo é um ato administrativo sigiloso. Sim, então a regra, pela Lei de Acesso à Informação 12.527, a regra é a publicidade. E eu tenho como exceção, exceto quando declarado sigilo. Tem alguns sigilos que já são decorrentes de própria lei. Exemplo, se tiver vara da família, menor envolvido, se tiver segurança nacional, segurança pública envolvido, esses assuntos já têm o sigilo declarado de ofício. Né? O delegado não vai colocar ali público todas as pessoas que ele está investigando.
Se tiver um processo, por exemplo, envolvendo um crime sexual, obviamente não vai estar lá público. Se for um processo envolvendo uma criança, se for o processo da vara de família, obviamente não vai estar público, porque o sigilo já é declarado. Suponhamos que não seja nenhum desses, nem segurança, nem intimidade, aí aquele documento tem que ser por uma autoridade competente declarado como documento sigiloso, lembrando que esse sigilo um dia vai acabar. Pode ser até 100 anos aí que o presidente pode declarar, mas ele acaba. Certo é que, se for de entidade pública, a regra é publicidade, lembrando que ela tem exceções também. As exceções da lei e as exceções ali que o próprio competente pode fazer. No caso da União, o presidente pode declarar ali o sigilo e pode ser quebrado também a qualquer momento. Ele declarou o sigilo, ele pode quebrar, ou o próximo presidente também pode quebrar esse sigilo, não tem problema. Na administração passada aconteceu isso, né? O presidente anterior colocou sigilo, o presidente atual tirou, não tem problema. Mas esse sigilo um dia vai acabar. Não existe sigilo aí ad eterno, ele tem que ter data. Então vamos no próximo. Divulgação das informações de interesse público independente de solicitações. Antigamente, antes dessa lei aqui, a pessoa deveria ir lá e pedir essas informações. Hoje não. Independente de alguém lá pedir, tem que estar lá no portal Transparência. Tem que estar lá disponível, se for uma prefeitura, se for um estado, tem que estar lá disponível. Não precisa de solicitar. A regra é que seja público. Se for público, tem que estar lá para consulta. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, ou seja, internet, né, via de regra aqui, internet. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Isso aqui, né, choveu no molhado. Se a regra é publicidade, tem que haver esse fomento, ou seja, esse incentivo, né, fomento é um incentivo aí. Desenvolvimento do controle social da administração pública. O que é controle social? Que o próprio cidadão comum, vou marcar tudo aqui, né? Que o próprio cidadão comum possa trabalhar nesse controle, né? Possa trabalhar ajudando nesse controle. Como eu falei, já tem associações, grupos de pessoas que de forma gratuita, né? Não são pessoas pagas, são pessoas aí que estão cedendo o seu tempo para olhar as contas do município, dos estados, e tem achado bastante coisa aí, né? Pessoas fazendo compras, não é porque é público que as pessoas não superfaturam, não, tá? Acontece bastante. Então, essas 5 diretrizes tem que estar na sua mente aí. Copia isso aí, cola em algum lugar para você ir lendo isso aí. Não é difícil, mas na hora da prova isso confunde bastante. Se você comentar aqui embaixo, se você queria uma aula de questões só desse assunto, comenta aqui embaixo, quem sabe a Vale aí vê um monte de comentário falando, quero questões de lei de acesso à informação. Comenta aí embaixo. Professor, grave uma questão, grave uma aula de questões, grave uma dica de questões somente dessa lei para a gente. Escreve aí embaixo, quem sabe, dependendo do tanto de comentário que tiver, a Vale pede para eu gravar uma aula só de questões, vou trazer uma aula só de questões para você ver que cai bastante essa do artigo 3º, essas diretrizes. Dito isso, vamos falar do artigo 4º. Qual a importância do artigo 4º? Essa importância aqui tem grande incidência de questões. Como as questões caem do artigo 4º? Então, o artigo 3º cai, o artigo 4º despenca. Então, se tiver só uma questão de lei de acesso à informação, a chance de estar no artigo 4º é muito grande. Por quê? Porque ela vem trazendo conceitos. Para os efeitos dessa lei, qual o conceito de informação? Isso tudo aqui é conceito. Conceito de informação. O que é informação para essa lei? Obviamente que isso aqui não é um dicionário, está falando para essa lei. Quando a lei tratar de informação, está querendo dizer isso. Quando ela tratar de documento, está dizendo isso. Quando ela tratar de informação sigilosa, ela está dizendo aquilo. Então, vou marcar um por um que a gente vai entender. Pode ser que essa aula fique bastante tempo no artigo 4º, mas entenda que esse artigo 4º, para a sua prova de lei de acesso à informação, é o que mais cai na prova. O artigo 3º cai, mas o 4º aí, dificilmente a banca consegue colocar aí 2 ou 3 questões sem pegar alguma coisa do artigo 4º. Então, o que é informação para essa lei? Lembrando que não é dicionário, é para os efeitos dessa lei. Tá? Informação são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte e formato. Quando você olha no dicionário, tem outra designação para informação, mas para essa lei, informação é dado. Dado processado ou não, pode ser um dado bruto, né? Quanto a prefeitura gastou com saúde, ou pode ser processado. Quanto a prefeitura gastou com saúde destinada a tal hospital, ou a tal entidade. Então pode ser um dado processado ou não, tá? Tem que saber o que significa informação para essa lei. Documento, o que é documento? Documento para essa lei é unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Então, vem cá, informação para essa lei, tá, gente? Para essa lei. Informação é genérico. Informação
necessariamente ela não é física, tá? O documento ele já é físico, mesmo ele não sendo impresso. Então, o que é informação? A informação é tudo, são todos aqueles dados. O documento já é essa compilação em um formato. Ou seja, quando eu falo de documento, eu falo num formato. O dado, por exemplo, ele pode ser uma planilha, ele pode ser um dado que a pessoa está inserindo, processado ou não. Agora, quando eu falo de documento, já é o papel, mesmo que ele não seja impresso, tá? Quando você baixa um documento, mesmo que ele não seja impresso, é um documento. Mas pense no documento como a palavra formato. Então, toda vez que você vem falar a designação, a palavra-chave tem que estar na sua mão, tá? Aqui, ó, na sua cabeça o tempo todo. Quando eu falo de informação, eu falo de dado. A palavra-chave para informação é dados. Aí você tem que lembrar de tudo, obviamente, mas a palavra é dados. Documento, a palavra é seja suporte formato, tá aqui, ó. Documento tem um formato, mas independente do formato, ou seja, pode ser digital, pode ser impresso, é um documento, desde que seja unidade de registro, unidade de registro de informações. Se os dados são as informações, quando eu registro essas informações em separado, eu tenho um documento. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente. Como eu te disse aqui, ó, a palavra-chave aqui é temporariamente. Mesmo que seja 100 anos, essa informação, em algum momento, ela deixa de ser sigilosa. O delegado está investigando, por exemplo, um tráfico de drogas, né? Ou tráfico de drogas naquela região. Enquanto ele está na fase de inquérito, o inquérito ele é sigiloso. Mas depois que ele passa para a fase de processo, qualquer um pode ir lá e saber quem são os investigados. Então ele tem tempo. Qual que é o tempo, por exemplo, do delegado? Enquanto ele estiver no inquérito, ele é sigiloso. Deixou de ser inquérito, ele já lá, o promotor promoveu o inquérito lá, o promotor denunciou, ele passa a ser processo. Quando ele passa a ser processo, ele deixa de ser sigiloso. No caso das informações sigilosas, elas têm prazo temporário. Restrição de acesso ao público em razão da sua imprescindibilidade da segurança da sociedade do Estado. Ou seja, quando alguma autoridade, sem contar aqueles documentos que já são sigilosos de ofício, como inquérito policial, como crimes sexuais, como menores, todos estes já são sigilosos de praxe, porque existem leis falando isso aqui. A própria Constituição já garante o sigilo da intimidade. Mas quando não está dentro dessas exceções à regra da publicidade, quando alguma autoridade vai declarar o sigilo ali, que seja secreto, ultra secreto, ele tem que colocar o motivo do sigilo. E esse motivo tem que estar baseado na imprescindibilidade para a segurança da sociedade do Estado. Mesmo que não seja, tá? A gente já viu informações aí em que principalmente presidentes, ao longo aí de vários mandatos de presidente, não estou falando nem de um nem de outro, que colocaram sigilo aí sem nem ter essa segurança da sociedade do Estado envolvida. Mas tem que colocar lá o motivo, e ele é temporário. O motivo ele é temporário, tá? Acesso informação pessoal. Aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Eu já vi uma prova trocando esse ou aqui, ó, para I. É ou, tá? Aquela relacionada à pessoa natural. Se for uma informação pessoal de uma pessoa natural, não é pessoa natural, ou seja, pessoa física, que dá para identificar, mesmo que não tenha o nome dela. É o juiz da primeira vara civil de não sei o que lá. Se é uma informação dessa pessoa, ela pode ser identificável. Então, essa é uma informação pessoal. Então, quando a lei trouxer informação pessoal, ela está querendo dizer que é informação de uma pessoa natural, identificada ou identificável. Então, cuidado. Toda vez que vier nessa lei informação pessoal, essa é a nomenclatura. Como é que cai essas questões aqui? A banca faz o seguinte, a banca coloca lá, geralmente, 2 colunas, eu já vi muita questão assim, para você numerar as colunas e colocar embaixo. Coloca lá informação sigilosa, informação pessoal e documento. Aí ela coloca ali os 4, ou até mais, né? Vou colocar os 4 aqui, as 4 conceitos e as respostas do outro lado, para a pessoa numerar e falar se é 3, 2, 1, 4, ou 1, 2, 3, 4, coloca assim, muitas questões dessa forma, tá? Tratamento da informação, conjunto de ações, ó, eu nem coloquei para vocês, né? Vamos ler aqui, ó. Tratamento da informação, o que é o tratamento? Conjunto de ações, então, ó, tem que ler isso aqui, tá? A maioria das questões são retiradas daqui, do artigo 4º. Conjunto de ações referentes à produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Então, como é que você vai lembrar disso aqui? Tudo que gera ação. Teve ação com essa informação, porque isso aqui são muitos verbos, você não vai decorar isso aqui, a banca geralmente não muda isso aqui, ela só quer saber se você sabe que tratamento de informação são essas ações aqui. Mexeu com a informação de alguma forma, arquivou, colocou sigilo, reproduziu, classificou, utilizou, são tratamento da informação. É bem genérico aqui, tá? São as ações. Se tiver um numérico aqui, esse não tem como errar, né? Porque o tratamento da informação está relacionado ao ato. Disponibilidade, vou marcar aqui também, ó. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Ou seja, qual a disponibilidade? Quem pode ter acesso? Tem informações, por exemplo, que quem vai ter acesso a essa informação são somente pessoas, não é informação totalmente sigilosa, porque algumas pessoas têm acesso. Essas informações têm acesso ao advogado, por exemplo, o processo. Quem tem acesso ao advogado tem acesso a mais partes do que ao público em geral. Então, a disponibilidade, quando fala, é quem pode ter acesso a essas informações, tá? Qualidade da informação. Ela é sigilosa para certo tipo de pessoa. Então, e se você tiver acesso e divulgar, você vai responder também. Então, essa disponibilidade é para quem está, para sistemas abertos ou sistemas autorizados, ou se são sigilosos, obviamente, que aí não tem disponibilidade de ninguém. O que é aqui, ó? Esse confunde muita gente. Esses últimos três aqui, eu quero a sua total atenção. A gente tem 5 minutos aqui, não tem problema, tá? Não tem problema a gente gastar 5 minutos só nesses três aqui. Porque esses três aqui, você tem que saber, porque os três começam com qualidade, ó. Disponibilidade também, tá? Mas esses três aqui confundem demais. O que é autenticidade? Autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida, modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, ó, aqui eu sempre falo da recebeu ou modificou. Ó, produzida, expedida, recebida, modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Ou seja, eu quero saber se ela é autêntica ou se ela foi montada aquela informação. Então, a autenticidade tem a ver com se você pode provar ou não que aquela informação é verdadeira. Só que o jeito que eles colocaram isso aqui confunde muita gente, essas quatro, mas principalmente, porque essa aqui tem qualidade, a outra também tem qualidade, principalmente essas últimas três. A autenticidade e integridade, então, é muito complexo da pessoa que não está nesse ramo entender. Vamos entender a diferença de um para o outro, então. O que é integridade? Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Então, quando eu falo que ela é autêntica, quando eu falo da autenticidade, eu falo que eu consigo fazer o lastro. Ó, essa informação passou nesse sistema, esse indivíduo modificou. Quando eu falo da integridade, eu falo que essa informação não foi modificada. É uma informação autêntica e íntegra. É uma informação que veio da fonte tal e uma informação que ela não sofreu modificações. Se essa informação for autêntica e não íntegra, eu não tenho como provar que ela não foi modificada. Então, a integridade tem a ver com modificação, se ela foi modificada ou não. E a autenticidade quer dizer da origem, da onde que ela veio. A autenticidade é de onde veio e a integridade se ela foi modificada ou não. Muito cuidado, muita gente confunde isso aqui. É isso que vai fazer você passar na prova, são os detalhes. Infelizmente, você vai ter que fazer questões disso aqui para você ficar fera. Infelizmente, não é tão simples assim como você ler aqui e lembrar isso para o resto da vida. O que é primariedade? Qualidade de informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Então, ó, se a disponibilidade é quais os sistemas estão autorizados, essa informação está disponível para o público geral ou para um determinado tipo de público. A autenticidade quer dizer que ela é autêntica, ela foi produzida, expedida por um determinado indivíduo, equipamento ou sistema que tem como ser autenticado. Ou seja, o cartório autenticou, o cartório falou que ela é verdadeira. A integridade quer saber se ela foi modificada ou não. E a primariedade quer saber se ela foi coletada na fonte ou se ela foi por terceiros. Exemplo, tem jeito de eu saber, por exemplo, quanto o município gastou olhando lá no portal de transparência do município. Eu coletei direto na fonte. Tem como eu saber porque o jornal publicou. Então, se eu pego do jornal, ela não tem essa primariedade, ela não foi coletada na fonte. Se eu pego lá do portal
ou lá direto na prefeitura, ela tem primariedade. Aí como é que eu vou saber se ela é autêntica? Eu tenho como autenticar, eu tenho como olhar ali um QR Code para saber se ela é autêntica? Como é que eu sei quem modificou, o jeito que modificou? Ela é íntegra? Se ela não é íntegra, ela foi modificada. Então a integridade tem a ver com modificado ou não, a autenticidade tem se eu tenho como provar que ela é verdadeira ou não, e a primariedade quer saber se eu coletei ela direto na fonte ou se eu peguei de um terceiro, ou por um órgão, por outra pessoa. Entendido isso aqui? Cuidado, cuidado. Dito isso, que você tem que saber isso aqui, né? Infelizmente a gente não tem assim como enfiar isso na sua cabeça. Fazendo questões você vai fazer isso várias vezes até não errar mais, principalmente esses últimos aqui, beleza? A gente chegou no final da nossa aula, tem vários artigos aqui ainda, né? Esse artigo 6º cai bastante também, mas o artigo 4º, né, que é o queridinho das bancas, o artigo 7º tem que saber, então muitos artigos aqui. O que eu posso fazer? Pede aqui nos comentários, a Vale vai ler esses comentários, falando, ô professor, pede esse professor, né, chato aí, para gravar uma aula só de questões dessa lei aqui, ó, pedido de acesso, como é que pede? Aqui tem menos questões, mas tem que saber tudo, tá? Não é uma lei pequena, é uma lei bem chata, tem essa lei toda gravada aqui na Vale. Se você não é aluno da Vale, estou te convidando para ser aluno da Vale, tá vendo, ó? Eu tenho 47, foi a Dilma, na época da Dilma, 2011, né? 47, ela, na verdade, ela é de 2011, mas ela entrou em vigor em 2012. E são 47 artigos aqui, lembrando que os artigos, o 46 que foi revogado, 47 esse último aqui nem entra, mas são, assim, efetivamente são 45 artigos. Infelizmente, a gente não consegue passar tudo nessa dica, dentro da plataforma da Vale tem essa aula completa. Comente aqui embaixo, não deixa aí, não esqueça, né, o seu joinha, e também se inscreva no canal, ative as notificações, e um abraço para você que ficou até aqui. Eu tenho certeza que se você quer fazer a prova para GCM de São Carlos, eu tenho certeza que essa dica aqui vai te ajudar bastante, pelo menos para abrir aí o seu leque de opções. E também, se você quiser ser aluno da Vale, clique aqui embaixo, quer adquirir apostila, quer adquirir aí simulados, quer adquirir curso de questões, é aqui que você encontrou o lugar certo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, aqui ou em Direito Constitucional. Tchau, tchau.